Hola, buenos días y bienvenidos a este desayuno. Como ustedes saben, el desayuno pertenece a nuestro ciclo tema, donde tenemos un invitado especial que nos expone sobre un tema concreto como el que tenemos hoy. Hace un par de semanas el Instituto organizó un foro en Washington sobre el estado de la justicia en América Latina y especialmente sobre el uso político de la justicia. En el primero de los paneles, los que tuvimos fueron exposición de los casos más flagrantes, donde ya la justicia no es independiente, en el caso de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, e inclusive el caso de Argentina, donde la justicia tenía serias dificultades para funcionar correctamente. El segundo panel de ese seminario fue más institucional, es decir, ya no tomar casos por países, sino temas que hacen a la justicia, donde, por ejemplo, nos enteramos que un país como Honduras, que no estaba bajo la mira de lo que estábamos analizando, el presidente acababa de poner a 4 miembros del Tribunal Superior porque se le habían opuesto o habían decretado una inconstitucionalidad de una decisión del presidente Lobos. Y también tuvimos una exposición muy especial sobre Brasil, porque ahí nos dimos cuenta que estos países, o el socialismo del siglo XXI, no solamente ellos tienen problemas, sino que contagian problemas y llevan problemas a otros países. Y especialmente lo que significa una cierta afinidad ideológica que va en contra o enajena a los intereses de los países. Una afinidad ideológica, por ejemplo, entre Brasil y Bolivia, que pone en riesgo los intereses de Brasil o la verdadera naturaleza de la democracia en Brasil. Y el doctor Tiburcio fue quien nos explicó y nos señaló sobre un caso muy específico lo que había ocurrido y lo que seguía ocurriendo en Brasil con este desconocimiento. Esta, diría yo, simpatía ideológica es la que también pone en peligro a Argentina, con una presidenta que siente una cierta afinidad con Venezuela, con Bolivia, y que pone en riesgo lo que significa la continuidad del Estado argentino, no solamente del gobierno. Fernando Tiburcio Peña es abogado desde 1990. Desde 2004 es titular de su propio estudio, Fernando Tiburcio Abogados, con sede en Brasilia. Actúa en casos de alto perfil que tienen que ver con la política de lo que estamos discutiendo, especialmente en la defensa del senador boliviano Roger Pinto Molina, quien pasó cerca de 300 días. 454 días asilado en la Embajada de Brasil en Bolivia, sin poder salir, donde salió, digamos, de una manera no legal. No convencional, y donde con gran apoyo de la gente de Brasil, especialmente en el cual ha tenido una actividad muy especial nuestro amigo Fernando Tiburcio. Esto es lo que nos va a contar hoy, qué fue lo que ocurrió en Brasil, qué es las dificultades que tiene un gobierno como el de Brasil o un país como el de Brasil, cuando por afinidad ideológica con Evo Morales o con sus afines, pone en riesgo los intereses del país. Tiburcio. Muchas gracias ao Dr. Guillermo Lustó. Los felicito a todos que están aquí. Bueno, me gustaría empezar aprovechando las palabras del Dr. Lustó sobre esse caso do senador Roger Pinto Molina, senador de Bolívia, que estuvo allí confinado durante 454 días en la Embajada de Brasil en La Paz. Esse caso es interesante porque da una exacta dimensión de lo que se vive hoy en Brasil, de la ideologización de la política, de las relaciones exteriores en Brasil y de los riesgos que corre Brasil y por extensión toda América Latina con esos movimentos que se puede decir el socialismo del siglo XXI o especialmente los países los bolivarianos. El senador Roger Pinto Molina llegó a la embajada buscó asilo na embajada de Brasil em La Paz em el año 2012, em maio de 2012. O senador estava com inúmeros processos, existia por parte do governo Evo Morales uma estratégia de impulsionar gran número de processos, assim como isso com vários outros líderes da oposição em Bolívia. E
o senador chegou a um ponto que foi detenido ilegalmente contra os ditames da Constituição de Bolívia. E depois dessa detenção, o senador encontrou que a melhor maneira seria pedir asilo na Embaixada do Brasil. Em um primeiro momento, o governo do Brasil, que hasta por uma tradição do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, concedeu asilo, isso foi muito rápido, em 11 dias, concedeu asilo diplomático ao senador Roger Pinto. Pero depois disso, Evo Morales passou a atacar duramente a Brasil por la concessão del asilo e se começou a cambiar, as coisas começaram a cambiar a partir de aí. É interessante observar que em Bolívia, a questão de Brasil é um tema de política eleitoral, é um tema interno. Assim como nós outros brasileiros, em um determinado momento foi interessante a parte da política do Brasil, dos partidos, alguns partidos políticos tinham um discurso de dizer que Estados Unidos era um país imperialista em relação ao Brasil. Em Bolívia se passa o mesmo. Se ganha votos dizendo que Brasil é um país imperialista em relação à Bolívia. E Evo Morales aproveitou o fato do senador estar na embaixada para reforçar esse discurso do imperialismo brasileiro. Já havia feito isso antes, quando nacionalizou os ativos de Petrobras em Bolívia e em alguns outros momentos também, como suspendeu a construção de uma carretera por uma empresa de Brasil e deixou a presidente Dilma Rousseff esperando, não a recebeu em tema dela, quando aún era ministra das Minas e Energia, não a recebeu em tema da Petrobras. Então foram vários episódios. Pero Evo Morales percebeu que esse assunto poderia trazer-lhe dividendos políticos. E assilou isso e Brasil reaccionou de uma maneira muito negativa a esse tema. O compromisso que existe existia entre Lula, Rafael Correa, Chávez e Morales, de quem Lula era mais próximo do que Dilma, aflorou, foi mais forte e Brasil passou a contrariar sua tradição diplomática a partir de aí. O Itamaraty sempre quero voltar um pouquinho a dizer que Itamaraty sempre teve uma posição muito destacada em plano internacional. Foi sempre considerado o nível das relações internacionais do Brasil sempre foi visto como muito alto. E Itamaraty, basta ver que, por exemplo, desde a questão de asilo sempre foi um tema muito importante em Brasil. Sempre, mesmo em los períodos de exceção durante a ditadura militar, o tema do asilo sempre foi respeitado e tenido em alta conta. Pero o Brasil passou a tratar esse tema do senador de uma forma muito estranha. E basta ver que ele chegou a um ponto
que não lhe foi... le foram cortadas o direito de receber visitas a pedido do governo de Evo Morales, que considerava que ele estava fazendo política na embaixada, diferente do mesmo tratamento que foi dado a Zelaya quando se abrigou na embaixada de Brasil em Tegucigalpa, que praticamente montou um comitê eleitoral dentro da embaixada de Brasil, dando entrevistas coletivas e tal. Ao senador lhe foi cortado o direito de receber visitas, de dar entrevistas, e chegou a um ponto que é absolutamente contrário à tradição de Itamaraty em relação ao direito de asilo. Em Brasil, por exemplo, na época do regime militar, da ditadura, os congressistas, estudantes que se abrigavam no Congresso Nacional, eram levados nos coches de los diputados ao aeroporto para que se marchassem do país, e nunca houve um caso de que fossem violadas as atribuições, as prerrogativas dos parlamentares em função dessas coisas. Assim ocorria também em relação à diplomacia brasileira, que sempre foi bastante correta em el tema do asilo. Pero as coisas com o senador caminaram de um modo diferente. Seus direitos, a questão dos direitos e garantias individuais foram cada vez mais cortados. Chegou a um ponto que, agora em julho de 2013, desse ano, do corrente ano, na reunião de cúpula do Mercosul, os presidentes de Brasil, de Bolívia, de Paraguai, no Paraguai não participou desse, não estava reativado no Mercosul, pero de Uruguai, que foi o anfitrião da reunião de cúpula, firmaram, Bolívia como membro associado, Evo Morales também firmou a declaração, fizeram uma declaração manifestando a importância do direito de asilo. E a declaração termina dizendo que os governos os presidentes que estavam ali presentes se solidarizavam com Bolívia, Equador, Venezuela e Nicarágua por terem concedido asilo a Edward Snowden. A Edward Snowden, porque esses países ofereceram o asilo a Edward Snowden, aunque obviamente não se concretizou porque estava em Rússia, né? Pero que essa é uma questão interessante, o fato de terem se antecipado a oferecer asilo de alguém que nem estava em uma representação de um desses países e muito menos em território de um desses países, no próprio território. Bueno, ao dizer isso de Edward Snowden, se materializou o absurdo da posição brasileira. Por quê? Porque, imagina, estava ali, Roger Pinto Molina estava na embaixada de Brasil já há 400 e tantos dias. O governo Evo Morales negava um salvo-conduto, contrariando a convenção sobre asilo diplomático. E Brasil, como o país mais importante, mais forte, a potência de Sudamérica, não foi capaz de inserir uma resolução o tema, ou a discutir o tema de Roger Pinto Molina. Ao contrário, firmou uma declaração onde se congratulava a Venezuela, Bolívia e Nicarágua por
oferecido asilo político a Edward Snowden. Então, isso foi absolutamente vergonzoso para o Brasil. Pero isso aí sim quedava claro a ideologização do tema, de como o Brasil levava mal o tema do senador Roger Pinto Molina. Isso, bueno, chegou a um ponto que nós habíamos ingressado com habeas corpus extraterritorial, o primeiro caso de habeas corpus extraterritorial levado à apreciação da Justiça de Brasil, que se basava em um caso aqui de Guantánamo, onde se viu reconhecida a um prisioneiro de Guantánamo a jurisdição de Estados Unidos, porque estava em um limbo jurídico esse prisioneiro de Guantánamo, assim como estava Roger Pinto Molina. Com esse habeas corpus, foi uma estratégia interessante porque quitamos do governo a decisão. A decisão ia passar ao Supremo Tribunal Federal de Brasil. Uma coisa interessante é que esse habeas corpus impulsionou toda uma coisa que estava escondida, que as pessoas estavam calladas, mas estavam descontentes, que eram os diplomatas em Itamaraty, que já de algum tempo estavam submetidos a uma imposição ideológica. O que era essa imposição ideológica? Ou seguiam os passos que o governo determinava em temas ideológicos, como, por exemplo, apoiar Irã, apoiar incondicionalmente a Chávez, por exemplo, ao intento vitorioso de conseguir um direito a concorrer a um terceiro mandato, e esse tipo de coisa. Então, se nós seguíssem esse programa ideológico do governo, o que passava na prática com esses diplomatas? Ou os quedavam, como se disse ali em Brasília, na nevera, ou quedavam, ou se iam para Ouagadougou, em Burkina Faso, por exemplo. Estavam em péssimo, realmente. E isso, quando entramos com o habeas corpus, essas pessoas que prestavam a verdadeira diplomacia, começaram a falar. E nos falaram coisas e que, por exemplo, nos contaram que Evo Morales havia feito o mesmo que... Quando houve aquele incidente em Europa que a Espanha negou passar o avião de Evo Morales, e que estariam... o embaixador espanhol teria tentado revistar o avião de Evo Morales em busca também de Edward Snowden, não é? Pero nos contaram um episódio que nos disseram, um diplomata me lo disse, mira, passou o mesmo, Evo Morales hizo isso com o avião do ministro, um avião da Força Aérea de Brasil, que levava o ministro de Defesa de Brasil. Lo inspecionou mandou inspecioná-lo com perros, e Brasil não hizo nada, isso apenas uma nota de protesta secreta que não saiu a público. Eu digo, poxa, mas isso é incrível, né? E tornei público isso. E houve aí um pedido de uma manifestação, quando isso se tornou público, a prensa lo divulgou. O Ministério de Defesa teve que soltar uma nota reconhecendo os hechos. Brasil se posicionou de forma um pouco dura em relação à Bolívia por primeira vez, e isso foi um fato bastante interessante. Mas estou
hablando desse ponto, para dizer que é interessante como quando se empieza algo, isso tem um poder multiplicador muito grande. Às vezes, as pessoas estão descontentes, mas só necessita que se impulsione isso, que alguém dê o primeiro passo. E isso nós notamos em vários momentos nesse processo de Roger Pinto. Um segundo momento, já estávamos ali no final do período que estava Roger, o habeas corpus estava prestes a ser juzgado, pero a situação de saúde de Roger Pinto foi se deteriorando. E havia sempre o risco, se houvesse a necessidade de buscar um médico, uma emergência, cairia nas mãos do governo boliviano. Então, pressionamos, hablamos bastante com os diplomatas em la representação de Brasil em La Paz, que eram buenas pessoas, porque esse senhor que salió, que quitou a Roger Pinto de la embajada, que se chama Eduardo Saboia, um diplomata hijo de um diplomata antigo de Itamaraty, um diplomata com uma hoja de serviços importante. E Eduardo Saboia, depois hablamos com ele, com Eduardo, ele tem que sair dali, porque está quedando enfermo. Ele disse, vou a quitarlo. E assim isso, correu, saíram 2 coches, correu os fuzileiros navales que hacían a seguridade da embajada. Foram 2 coches num viagem inicialmente existia a possibilidade de quitá-lo por Peru, porque a fronteira é bastante próxima a La Paz, pero isso envolveria um terceiro país, e então optou por quitá-lo por la fronteira de Brasil, que está a 22 horas de viagem, de 1.600 quilômetros. E se era Eduardo Saboia acompanhou o senador, foram em 2 coches com os fuzileiros navales, e isso, o coche de delante foi parado por 5 vezes por chequeos da polícia de Bolívia, pero aí aquele episódio que contava do avião do Ministério de haver hecho la inspección, y el avión de Evo Morales tener ordenado a inspeção do Ministério do avião do Ministério do Ministro de Defensa de Brasil. Foi interessante porque estavam em um momento porque Evo Morales pediu desculpa a Brasil por ter hecho a inspeção, então por primeira vez Evo Morales pediu desculpas a Brasil. E em aquele momento que o senador estava em el coche, em esse viagem épico de 22 horas, os policiais que fizeram o chequeo no coche de delante foram informados que atrás estava o embaixador de Brasil. E não quiseram repetir um fato de fiscalizar. Então, isso também contribuiu. E o fato é que não abriram o coche de atrás, e se tivessem aberto a ventana do coche de atrás, teriam visto que o senador estava ali. Não saiu disfarçado, e conseguiram atravessar a fronteira de Brasil com Bolívia, em Corumbá. Aí existe um fato interessante. Nesse momento, o senador Ricardo Ferraço, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado de Brasil, já estava com um avião ali, correu a Roger Pinto em Corumbá e o trasladou imediatamente a Brasília. Pero é interessante que as coisas já estavam cambiando. Lá,
conseguimos que o Senado de Brasil se envolviesse em el tema. Después de eso, por la primera vez, fue retirada una indicación de un embajador. El Senado se recusó a hacer la sabatina, entrevistar al nuevo embajador designado para Bolívia, y hasta hoy la Embajada de Brasil em La Paz está sem um embajador, como protesto do Senado por esse tema. O Senado disse que só vai autorizar que um novo embajador assuma o puesto depois que o Itamaraty ensinar as comunicações que existiram entre o Itamaraty e a Embajada de Brasil em La Paz. E eu lo sei que claro, todos sabem que as comunicações são uma vergonha para Itamaraty e o governo de Brasil, porque dizem textualmente para que deixem o senador ali olvidado, que é uma coisa terrível. Então, vai quedar, eu creio que queda muito tempo sem... Nós vamos atender um embajador ali em La Paz por muito tempo. Pero isso todo estou colocando isso todo dentro de um contexto para ensinar como esses temas podem evoluir de forma positiva e que às vezes de uma reunião como esta podem sair coisas que ideias que podem ter realmente um poder de cambiar as coisas. Se vê que ao longo desse trajeto que venimos percorrendo, muitas pessoas se agruparam ao redor de nossa causa e chegamos a um ponto bastante interessante. Hoje a situação de Brasil, Brasil passou por manifestações nas calles, foram bastante violentas nos últimos meses. Este cenário deve se repetir na Copa do Mundo, que vai ocorrer 3 meses antes das eleições presidenciais em Brasil. E esse tema das relações exteriores, principalmente esse tema de Bolívia, passou a figurar na agenda das eleições presidenciais. Bueno, basta ver que o ministro de Relações Exteriores de Brasil, Antônio Patriota, caiu em função da saída do senador Roger Pinto da Embajada de Brasil em La Paz. Esse tema vai surgir nas eleições. O principal candidato da oposição, Aécio Neves, trajo esse tema para a agenda, escreveu na carta falando do absurdo da posição de Itamaraty, de lo que se estava transformando a política externa de Brasil por razões ideológicas. Eduardo Campos também, que é o outro candidato de oposição, hizo lo mismo. Então, é interessante a dimensão que a coisa tomou. As relações Brasil-Bolívia não serão as mesmas daqui para adelante em razão desse caso. Era um caso que estava completamente olvidado. Me acuerdo que quando assumi o caso, me perguntei assim, não sabia que existia. Quando me chegaram, interessante que quem me trajo esse caso foi a pessoa que
que llevó Ioannis Sánchez a Brasil. E quando chegou e me dijo é um documentarista que se chama Dado Galvão, e quando me ensinou esse caso, eu me quedei muito fascinado por el caso, tanto que sabia que Roger Pinto Molina estava numa situação financeira terrível, foi destruído totalmente, não só psicologicamente, como também seus bens, todos os bens estavam sem acesso aos seus bens e resolvi trabalhar nesse caso pro bono. Pero interessante é que quando Dado Galvão me trajo esse caso, eu disse, mira, mas não sabia que havia um senador de Bolívia na Embaixada de Brasil em La Paz. Hasta me penitenciei um pouco, pensei, talvez estou lendo só a parte de deportes, dos periódicos, alguma coisa. Pero era um fato, o caso estava tão olvidado que, enquanto, por exemplo, o caso de Assange, com uma enorme repercussão, e Brasil defendendo a Assange, a posição de Correa, de ter concedido asilo, pero nadie no governo brasileiro falava desse caso e tal. Então, tínhamos uma missão difícil, que era, primeiro, tornar esse caso conhecido. E lo conseguimos através de um primeiro passo, que foi a história do habeas corpus extraterritorial que levamos ao Supremo Tribunal Federal. Bueno, mas o que me deixou absolutamente preocupado com a posição de Brasil foi que esse tema, o tema das relações Brasil-Bolívia, é um tema muito importante para o Brasil. ¿Por quê? Porque hoje um dos problemas mais graves que se enfrenta o Brasil é o problema da cocaína de Bolívia que chega ao Brasil. Hoje, a Polícia Federal de Brasil tem um sistema muito interessante que se faz umas análises químicas em las drogas apreendidas em operações, que se identifica através de um elemento químico que existe na cocaína, que se chama truxilina, que se identifica que esse elemento varia, está condicionado a fatores como altitude, alguns pontos que se pode mapear, é como se descobrisse o código genético daquela droga, assim, você sabe exatamente de onde vem. E a Polícia Federal em Brasília identifica que por lo menos o 54% da cocaína que vem a Brasil é proveniente de Bolívia. E esse é um problema muito sério. E Brasil foi um dos países que nunca colocou na posição mais firme a falácia, que é a questão dos cultivos tradicionais. Não quero aqui entrar em mérito do direito dos indígenas ao consumo tradicional, a mascar a hoja de coca. Se realmente existe uma questão da tradição. Mas você sabe que dos 25.300 hectares plantadas em Bolívia, boa parte disso são desviados mais da metade disso. Isso, segundo relatórios da ONU, são desviados para a produção de cocaína, a ponto de coisas assim tão surreais. Por exemplo, Bolívia importa uma quantidade espantosa de máquinas de lavar roupa de Brasil, porque elas são usadas para a modernização da produção. Houve uma democratização, isso sim, Evo Morales conseguiu instalar a democracia da produção de coca. Qualquer pessoa pode ser um microempreendedor em
de cocaína. Você pode hacer en el fondo de su quintal allí una máquina de lavar ropa, no necesita más pisarla con los pies, ahora se las mete en la máquina de lavar ropa. E são coisas interessantes. Pero chegou a um ponto que esse problema das drogas passou a ser um problema muito grave em Brasil. E há uma característica em la produção de cocaína em Bolívia que é diferente, talvez, de los outros carteles, por exemplo, de México ou de Colômbia, ou mesmo carteles peruanos, porque Bolívia cambia cocaína ou pasta base de coca por coches roubados. Então, isso com que existam hoje 70 mil coches roubados de Brasil em Bolívia. E há, sobretudo, uma questão interessante aí, que é que então, qualquer pequeno empreendedor ou um pequeno ladrão de coches ou que rouba 5 ou 10 coches em Brasil, os leva a Bolívia, cambia por coca, recebe aí, para ser uma coisa mais trazer mais vantagens, recebe crack. E o crack se disseminou em Brasil extraordinariamente nos últimos anos. Hoje, para que você tenha ideia do que é o problema da cocaína, e o crack assim passou da classe média às classes mais pobres da população do Brasil. E isso está se transformando em um problema muito sério. As calles de São Paulo, de Rio, de Brasília, o interior do país está hoje já, a presença do crack é muito forte. Hoje, para que você tenha uma ideia, 3% da população, dos estudantes universitários do Brasil consumem cocaína habitualmente. 1,75% da população total do Brasil consome habitualmente cocaína. É um dado alarmante. Então, Brasil, por razões ideológicas, não deu atenção a esse problema. Preferiu não contrariar aquelas raízes que veniam ali desde a fundação do PT, que caíam hasta as Farc em um conjunto, pero Cuba, Fidel Castro, as Farc e tal, depois foram se distanciando pouco, pero nunca abandonaram essas raízes. E isso é o que faz com que tenham uma complacência com regimes como o de Evo Morales. Aunque apoiar um regime como o de Evo Morales pode trazer enormes prejuízos a Brasil, como esse caso que acabei de señalar aí da droga. Aí tem um segundo passo que foi interessante, aí no caso de Roger Pinto. Levamos esse assunto à Frente Parlamentar Evangélica em Brasil, que congrega 76 deputados e 3 senadores, quase 15% do Congresso Nacional. O tema foi acolhido por la Frente Parlamentar Evangélica e a frente passou a pressionar bastante o governo, e o governo entendeu um sinal claro, porque allí hoje talvez a candidata que tem maiores possibilidades de derrotar a Dilma Rousseff nas eleições em 2014 é Marina Silva, que é evangélica. Então, creio que o governo também entendeu como, mira, a Frente Evangélica está dizendo que talvez um melhor candidato seja Marina Silva,
Então, também isso foi um fator que foi bastante interessante nesse tema. Mas, contei todo isto e vou dizer que para demonstrar como é possível, através de pequenas ações ou mesmo ações individuais ou ações de grupos pequenos, é possível avançar muito nesse tema. Agora, penso que temos aí um segundo round e los invito a todos que estão aqui a participar, que é não deixar que um ponto que considero absolutamente surreal, incrível, que pode ocorrer, que é se consolidar esse direito a que Evo Morales se candidate a um terceiro mandato. Essa é uma coisa que... E aí temos que um pouco... talvez seja exagerado dizer temos, né? Mas devemos fazer a minha culpa em alguma coisa que, por exemplo, essas ideias começaram em Brasil com Fernando Henrique Cardoso, que buscou a reeleição, cambiou a Constituição. Depois Fujimori, em 2000, em Peru. Então, temos que sempre buscar... Também nós não podemos ideologizar os temas. Lo que nesse caso de Roger Pinto, isso que avançássemos muito, foi não ter ideologizado o tema, porque senão vamos a ser vistos como uma organização de direita e isso nos hace perder nosso poder de fogo. Nós temos que dar respostas a todas as perguntas. Temos que fazer autocrítica, buscar o que é, sempre estar do lado de lo que é certo, e o que é certo não está nem à direita nem à esquerda, o certo é o certo e pronto. Então, creio que podemos avançar muito. Esse tema de Evo Morales, o terceiro mandato, é um absurdo que muito perigoso. Isso deve ser combatido, deve estar em nossas agendas, porque isso señalará um futuro muito ruim para a América Latina. Eu creio que temos aí que nos movimentar em isso, cada um fazer sua parte, dar sua contribuição para que isso não pueda ocorrer. E se vê, por exemplo, que mesmo a OEA está já caminhando indo por um mau caminho, se vai por um mau caminho a OEA. Isso também é preocupante. Se vê, por exemplo, que países como Venezuela, Equador, Bolívia também estão já se insurgiram contra o sistema interamericano de direitos humanos. E então, a América Latina sigue por um mau caminho e essa é nossa função, expressar por la democracia. Eu vejo que podemos sim fazer algo, e é isso que les invito a fazer. Bueno, creio que basicamente expus um pouco da situação e queria compartilhar com vocês. Estou aqui para responder qualquer questão que tenham vocês e
e gostaria de agradecer a todos por tomar-lhes tanto tempo assim. ¿Qué pasó con el senador Roger Pinto hoy? ¿A dónde anda y qué hace? Sí. Bueno, el senador Roger Pinto hoy está tendo uma situação de um refugiado provisório. O governo brasileiro há um fato muito interessante que me olvidei de contar, que é bastante sintomático de lo que se transformou o Brasil em. E me preocupa muito em Brasil a questão de que um mesmo grupo político esteja à frente do poder tanto tempo e que ocorra. A mim não. Eu creio que um país pode conviver com a esquerda, pode conviver com a direita. Me gusta, por exemplo, o que ocorre em Chile, que é a alternância política. Mas o Brasil me preocupa muito. Por quê? Porque se está hoje caminhando, por exemplo, coisas que eram impensáveis, aunque as instituições em Brasil sejam muito fortes, mas coisas que eram impensáveis. Por exemplo, já se habla em que os magistrados do Supremo Tribunal Federal sejam electos. Já se habla em controles de prensa, como se fizeram em Equador, em Argentina também. Então, isso é preocupante. E isso era hasta aquela ideia que Friedrich von Hayek dizia do Estado justo, que se substituir o Estado de direito por o Estado justo. Isso é o que está passando, pode passar em Brasil em um médio ou largo prazo, se não há alternância política. Pero, como eu disse, as instituições de Brasil são fortes, a prova maior disso é o recente caso que foi juzgado por el Supremo Tribunal Federal, que levou à cárcel a elite política que governa o país, mensalão, né? Exato. Então, há um largo caminho. Pero me perguntava sobre o senador Roger Pinto. O senador está com um refúgio provisório porque o caso tomou tamanha dimensão que o governo do Brasil, aunque quisesse expulsá-lo, não é mais capaz de hacerlo. Pero também não vão a dar o refúgio definitivo antes das eleições. Houve um fato muito interessante nesse caso, que um dia recebo um telefonema do secretário-geral de Itamaraty, que é o número 2 na hierarquia de Itamaraty, e me disse: a presidente me acaba de telefonear dizendo que se o senador Roger Pinto vai ao Congresso Nacional, que havia recebido uma invitação do Congresso Nacional, se vai ao Congresso Nacional, será expulso amanhã. Eu lhe disse que que repensasse os limites do Estado, que me surpreendia que um advogado estivesse recebendo um telefonema de um representante do Estado, e que lhe disse que espero que realmente tenhas recebido essa ordem da presidente, porque se não a recebiste, se estás querendo demonstrar trabalho à presidente, vas a ter um problema, porque eu vou tornar público isso. E lo tornei público, se denunciei isso ao Ministério Público, à Fiscalia e à Justiça Federal do Brasil. Pero isso demonstra o que se passou o que estava passando em Brasil. O senador Roger Pinto hoje está vivendo em la casa de um senador de Brasil, que se chama Sérgio Petecão, um senador do estado de Acre. Nossa.
Está em Brasília. E essa tem um simbolismo em isso, porque está sob a proteção do Senado de Brasil. Sem trabalhar, sem nada, sem fazer nada. Ele está tentando, exato, volver a ser útil um pouco. E O Estado brasileiro lo mantém? não. Ele recebe ajuda de amigos e está em uma situação bastante difícil, pero dentro do possível é uma boa situação, claro, né? Comparação com o que ele estava. É interessante dizer para que vocês tenham ideia do drama, da dimensão do drama humano ali. Estava em uma a representação de Brasil em La Paz é um edifício como esse aqui, onde nem se pode abrir as ventanas. Estava em um pequeno quarto e sem um banho. O banho estava em outra parte da embaixada. Estuvo ali, recebeu uma boa atenção dos funcionários da embaixada, tanto que um brasileiro valoroso como Eduardo Saboia, lo que todo ali foi junto com ele. Esse Eduardo Saboia é interessante. Um dia fui a Bolívia e de declarações em la televisão de Bolívia e fui, pode-se dizer, fui ameaçado por la ministra de Comunicação de Bolívia, que disse que eu fazia parte de uma conspiração de extrema-direita junto a políticos brasileiros para derrubar a Evo Morales. Que é uma coisa, a mim me pareceu um chiste, pero devemos nos preocupar um pouco. Basta ver que o outro advogado de Roger Pinto, o advogado de Roger Pinto em Bolívia, Luiz Vázquez Villamor, que foi ministro de Justiça de Bolívia, foi detenido no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra quando me traía documentos para instruir o processo de refúgio de Roger Pinto em Brasil. Pero então de existe agora me perdi. Estava La embajada, que ele vivia muito. Sim. Estava em uma situação bastante complicada, sem a luz do sol, sem ver a luz do sol, sem ver, muito pequeno o espaço, e falava de Eduardo Saboia. E quando estive ali em Bolívia, a ministra das Comunicações de Bolívia me hizo essa por assim dizer, ameaça, e comentei isso em la embajada ao embaixador Marcel Beato e a Eduardo Saboia. Eduardo Saboia vivia em Santa Cruz de la Sierra, se trabalhava durante a semana em La Paz e nos finais de semana volvia a Santa Cruz. Quando chego a Santa Cruz para fazer a conexão de mi vuelo, ia quedar ali umas 4 horas, quando salgo do desembarque, vejo a Eduardo Saboia. Digo, Eduardo, que haces aqui? Não, me comentaste que estavas preocupado com se algo pudesse passar, e eu vim aqui para garantizar tua segurança. E você quedou ali comigo, me ia a sua casa, conheci sua família, tendo um filho, um filho autista, eu vi que era um homem de valor. E pensei assim, mira, Eduardo vai ser a pessoa que vai quitar Roger da embajada. E isso não foi por uma pressão de nós. Não, essas coisas só ocorrem quando existem pessoas que sabem que fazem a diferença. E esse é o caso de Eduardo Saboia. E que sei que também é o caso de todos os que estão aqui hoje, que são pessoas que podem fazer a diferença. Desculpe. Antes de abrir las preguntas, déjeme hacer un par de comentarios.
El primero es que cuando te escuchaba hablar de la diferencia entre Itamaraty y cómo están destruyendo, también ocurre en Argentina. Es decir, el cuerpo diplomático de carrera está desapareciendo, sí. Y supongo que lo mismo ocurrirá en Venezuela, en Bolivia, en todos estos países. Es decir, ese es el primer punto, es decir, cómo están destruyendo, sí, algo que cuesta mucho, mucho construir, como es Itamaraty. El segundo es que creo que es sumamente importante que gente de otros países que no sean los que están involucrados, como vos, como puede ser el caso de Argentina, comencemos a levantar la voz. Porque siempre los que son opositores a estos 4 gobiernos o 5 gobiernos aparecen como descalificados porque están en la disputa. Pero es bueno que nosotros, los que estamos todavía fuera del tema, comencemos a levantar la voz y a pedir las cosas que estás pidiendo. Pero tengo una buena noticia para esto. LASA es una institución que es Latin American Studies Association, que reúne a 7.000 expertos en América Latina de todo el mundo. Y está muy volcada a la izquierda, muy volcada a la izquierda. En cada congreso de LASA hay unos 500, 600 paneles. No menos de 100 están dedicados a los países del socialismo del siglo XXI y, por supuesto, ninguno es crítico, sino que van a ensalzar y van a defender este tipo de posiciones. El instituto organizó un par de paneles para dar una visión alternativa de esto. Y en el último número de LASA, número oficial de la revista de LASA, está dedicado a artículos que demuestran, y ya lo reconoce el editor de la revista, que es un argentino de izquierda, muy capaz de izquierda, que se llama Roberto Gargarella, ya reconocen, de acuerdo con todo el número y con todos los trabajos, que hay países en los cuales la democracia ya no existe. Y enumeran a Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, y dicen que en Argentina la democracia está por lo menos en contradicción. Esta es la revista oficial del ASA. Creo que ya es muy bueno que tengamos la decisión de la propia izquierda académica que dice, además de que defendamos las ideas de izquierda, en estos países se han excedido y ya no hay democracia. Creo que eso es sumamente importante. Y hablando de derechos humanos, el 8 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, el Día Universal de los Derechos Humanos, y el 9 vamos a tener un panel en el instituto con el Miami-Dade College, en el cual va a hablar Carlos Sánchez Berzaín y Gisela Parra, hablando de los derechos humanos en América Latina. Por supuesto, están todos invitados. Alexis. Bueno, doctor, lo primero que quiero decirles es que los latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos de usted y de su trabajo en protección al senador Roger Pinto. Realmente que es una conducta modélica, ¿no? Y que ojalá se repitiera más, porque uno de los problemas que tenemos es la falta de solidaridad. Pero quería hacerle una pregunta. Como Lula da Silva se ha convertido en un factor de perturbación de la democracia latinoamericana, que va incluso en Venezuela, ya en 2 oportunidades ha ido a hacer campaña abiertamente a favor de Chávez. En una oportunidad dijo que Chávez había sido el mejor presidente que había tenido Venezuela en los últimos 100 años. Y en las últimas elecciones de Honduras actuó abiertamente, incluso hizo un spot de televisión llamando a votar por la señora Zelaya. Sí. Una conducta realmente descarada. Quería saber cuál es el nivel de influencia a estas alturas de Lula en la política brasileña. Bueno, Lula, yo diría que es el personaje más importante de la política de Brasil hoy. Tiene una influencia muy grande. Hasta se habla que Dilma Rousseff hizo un gobierno muy malo. Así, la bonanza económica que hubo en la época de Lula se fue deteriorando en el gobierno de Dilma, y eso pasó a representar un riesgo electoral para la continuidad del proyecto político del Partido de los Trabajadores, del PT. Lula tiene un fuerte apoyo popular. Los proyectos de transferencia de renta que fueron hechos en Brasil, como Bolsa Familia, que hace una complementación que efectivamente da dinero a las personas, y que fue un proyecto bastante bien sucedido. Y ahí que hablo de la cuestión de la autocrítica, ¿no? Los gobiernos
aunque tenha começado em el governo de Fernando Henrique Cardoso, foi em el governo Lula que o programa se ganhou uma dimensão muito grande. E, efetivamente, a população mais pobre do país estava desassistida e Lula, obviamente, percebeu isso como projeto de governo, mas também como projeto político. Isso impulsionou enormemente os níveis de aprovação de Lula. E Lula hoje se habla em los círculos políticos, aunque reservadamente e tal, nadie defende explicitamente essa bandeira, mas que Lula pode ser, sim, plano B para que sair candidato em 2014. E creio que seria difícil que, se assim ocorre, que Lula perdesse as eleições. De qualquer forma, não é um grande risco que sempre tem que o PT é um bloco unido, tem candidato, e a oposição sempre, por exemplo, agora com a Eduardo Paz, se divide. Então, isso... Sim. A oposição, eu creio que a oposição vai a buscar uma unidade em... É a única forma. É a única forma. Como também falava isso outro dia com Tuto Quiroga e Branco Marinkovic em Bolívia, para a questão de Bolívia. Se a oposição ali não se une, também não há qualquer possibilidade de cambiar as coisas aí. Pero exatamente isso. Leemos. Doctor Tiburcio, usted tocó dentro de lo breve que puede ser una explicación tan amplia, un punto que es importante y quiero hacerle una ligera corroboración. Usted dijo, referente al tema de la cocaína, o de la hoja de coca, que dentro de las autoridades policiales brasileñas, ellos saben de dónde viene por el componente básico de la hoja de coca. Eso es muy real y aquí hay que diferenciar la hoja de coca que mastican los indígenas, esto no lo he descubierto yo, lo saben las autoridades policiales, es producida en la zona alta de Bolivia, de Perú, de Ecuador, mientras que la hoja de coca de la zona baja, tropical o subtropical, en Bolivia o en el Ecuador se da hasta 4 cosechas al año y nadie la puede masticar porque le desollaría la boca. De manera que lo que está hablando Evo Morales es simplemente una excusa para lo que él ha convertido el gobierno en un régimen local, porque son dos cosas muy diferentes. Gracias por su exposición y felicitaciones por lo que usted hizo por el senador. Muitas graças. E exatamente, esse é ponto importantíssimo. A hoja de coca del Chapare tem uma destinação específica, que é coca, ou seja, a cocaína, exatamente. Perfeito. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una sola pregunta. Usted, doctor Tiburcio, dio una buena idea del desafío que constituyó ir concientizando especialmente a los diplomáticos de carrera, como decía de alguna u otra forma Guillermo, en las embajadas con todos los problemas para poder traer a este caso a nivel bastante público. Ahora la pregunta es, ¿afectó eso a nivel popular? ¿Hubo conocimiento de eso a nivel popular? Não, eu creio que... Estoy hablando de Brasil. Sí, claro. Eu creio que... Bueno, hasta voy a empezar diciendo un poco. En Bolivia sí, creo que tuvo una repercusión muy grande. Okay. En Brasil, no diría que hubo una difusión pública, popular, pero hubo sí una gran repercusión en las entidades de la sociedad civil, sí, eso, Orden de Abogados de Brasil, varios
por el propio Congreso, varios sectores se posicionaron fuertemente, empresarios que ya se empiezan a quedar preocupados. Y justamente por esse tema de la droga, né? Que aí estamos falando de um tema que interessa a Brasil todos os dias, que amanhã se te colocam uma arma na cabeça, pode estar ligado exatamente àquilo que está passando em Bolívia, pode estar muito diretamente ligado. Então, isso sim. O sea, consiguiendo a nivel popular ese tipo de concientización, se logra lo que tú precisamente querías, ¿cierto? O sea, de alguna u otra forma, tratar de evitar el desarrollo de estas antidemocracias. Sí, mas creo que el primer paso es conseguir hablar la lengua que las entidades de la sociedad civil quieren oír. Así que, y en eso, ahí vuelvo a repetir el tema de la autocrítica, assim, es muy importante pasar un mensaje de que e de lo que de fato somos, que somos defensores da democracia. Estar atento a que não nos vean como pessoas da direita, ou aunque isso não há nenhum mal em isso, pero isso é nosso talão de Aquiles temos que estar presentes em saber fazer um discurso que não seja facilmente contraposto. Obrigado. Desculpa. Una complementación a lo que decía, es decir, en Bolivia se siembra coca en los yungas, sí, y se siembra coca en Chapare. Los yungas es la zona donde se puede masticar la coca. Sí. Evo Morales siempre fue dirigente copalero y sigue siendo del Chapare, la zona donde exclusivamente la coca se hace para la cocaína. No es masticable, o sea, no se puede consumir, es imposible consumir esa hoja de coca. Entonces, directamente, si la hoja excedentaria que se produce en Bolivia, que son alrededor de unas 15.000, 20.000 hectáreas en este momento, estamos hablando de 45.000 acres, es decir, va directamente a la cocaína y se produce dentro de los sindicatos cuyo dirigente es el presidente de Bolivia, Evo Morales. La otra cosa que me parece importante andar con otros conceptos, es decir, en América Latina ha habido dos tipos de exilio. El exilio durante la época de las dictaduras militares y el exilio actual. Los conceptos jurídicos, políticos del exilio actual son totalmente distintos a los conceptos del exilio que manejaban las dictaduras militares. Las dictaduras militares tenían, inclusive respetaban el derecho de asilo. Yo fui asilado del gobierno de Stroessner, siendo un exiliado de García Meza, que eran gobiernos totalmente compatibles ideológicamente. Sí. Hoy día soy exiliado del gobierno de Evo Morales, pero tengo adicional, o sea, y cuando me exilió García Meza no tuve ninguna repercusión judicial, me podía mover por todas partes, iba a Brasil, iba a Uruguay, iba a Argentina, teniendo dictadura militar, pero no tenía absolutamente nada. Hoy día el tema es jurídico, porque el mecanismo de represión ya no es, digamos, es decir, la policía, el ejército, los paramilitares. El mecanismo de represión es el Ministerio Público, es la Corte de Justicia, es decir, son los mecanismos jurídicos que ellos han creado para transnacionalizar la persecución política. Entonces, no entender ese concepto nos lleva, digamos, a creer que el concepto puro del derecho de asilo sigue vigente. Ya no sigue vigente, sí. Ya el socialismo del siglo XXI ha cambiado ese tipo de conceptos y por lo tanto, es decir, los mecanismos de lucha actual son totalmente distintos. Por eso está pasando con ustedes, digamos, o sea, por eso le está pasando a Roger lo que está pasando en este momento. Si Roger hubiera salido, digamos, si hubiera sido víctima de una dictadura militar, estuviera tranquilo viviendo en Brasil sin ningún problema, pero es víctima de un mecanismo jurídico
¿no? Político, jurídico, que sea apropiado transnacionalmente y con un aditamento, que la gente de derecha es acomplejada de ser de derecha. Sí, sí. Desgraciadamente, o sea, yo no admito, por ejemplo, que un Piñera tenga que entregarle el mando a un Fidel, a un Raúl Castro, es decir, Y recibirlo de Chávez. ¿Ah? Y recibirlo de Chávez. Y recibirlo de Chávez, ¿no? Y recibirlo de Chávez. O sea, no admito, por ejemplo, de que Brasil tenga una actuación con Zelaya totalmente distinta a la de Roger Pinto, siendo dos situaciones, digamos, es decir, similares dentro del territorio ficticio, digamos, de lo que significa la prolongación del territorio dentro de la diplomacia. Entonces, lo que hay que entender es que mientras no se dé la lucha ideológica, mientras no estemos conscientes que tenemos la razón en términos de defender la libertad, la democracia, vamos a tener a estos presidentes acomplejados. Sí. ¿Qué es lo que no nos está haciendo salir hacia adelante y darle, digamos, una lucha? O sea, lo que usted me dice de los evangélicos es más un oportunismo del PT que una cuestión ideológica. Decir, señores, defendamos principios y no defendamos simplemente la cantidad de votos que podemos sacar de los evangélicos. Solamente esa complementación. Sí, sí. Carlos. Sí, sí. Todos bien con los principios, pero yo creo que hay un tema más complicado y es la economía, es el dinero, los negocios. Entonces, en ese ámbito, siendo el Brasil la potencia económica que es, no sé si, Fernando, tú nos podrías decir cuáles son los negocios que el gobierno de Lula cuidaba o que el gobierno de la actual presidenta cuida en Bolivia. Porque más allá de lo ideológico, el Brasil siempre ha sido extremadamente práctico en su política externa. Yo te puedo decir, por ejemplo, que una de las razones por las cuales el Brasil es tan contemplativo hoy día, tan parcializado, más allá de los principios y la democracia que pisotea todos los días con el gobierno de Maduro, es porque Petrobras tiene interés y un gran crecimiento en los campos que ya no puede manejar PDVSA y que son un gran negocio. Entonces, la razón por la cual España se arrugaba cada que Chávez gritaba era porque le estaba vendiendo cosas y estaba al borde de una crisis económica que vino después, y la plata, ese viejo adagio popular que dice que por la plata baila el mono y por el oro el dueño y todo, es algo que funciona con los países, con todos los países, sobre todo con los más ricos que tienen que vender, que tienen más para vender. ¿Cómo es el tema comercial hoy día entre Brasil, Bolivia, Brasil, Venezuela, Brasil y los países del socialismo del siglo XXI? Porque yo convengo en todo lo de los principios, pero saben, billetera mata galán, y eso es lo que está pasando en América Latina. Sí. Mira, el tema, me gustaría que Brasil tuviese una política externa y efectivamente ela tenía una política externa pragmática en el tema económico, como Estados Unidos tiene, pero por ejemplo, en relación a Venezuela, Brasil tuvo un superávit en el año pasado de 4 mil millones de dólares, pero los prejuicios ideológicos son enormes. Por ejemplo, se está construyendo una refinería para petróleo en el estado de Pernambuco, que debería tener la participación de PDVSA. Y ese proyecto se fue. Y el prejuicio financiado con dinero de Brasil, solo que la refinería fue toda proyectada para el tipo de petróleo que produce Venezuela, que petróleo más pesado, y eso es un prejuicio enorme. Existe aún, hoy en Brasil es interesante notar que existen dos Itamaratis en Brasil. Existe el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y existe un Itamaraty paralelo, que es la Asesoría Especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República,
que está com Marco Aurélio Garcia, que tem um histórico de alinhamento com essas forças que desde de los hermanos Castro hasta las FARC, tem que ser fora de São Paulo. Então, por exemplo, em relação a Bolívia, há projetos que como, por exemplo, a carretera de Tipnis, né, que não foram adelante, eram com dinheiro de empresas brasileiras que financiariam a OAS, uma empresa brasileira, e com dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil, mas são projetos que não seguiram adelante, em função desses desmandos de Evo, porque é interessante, Brasil acena ideologicamente para a Bolívia, pero recebe uma contrapartida muito mala. Assim, Evo Morales nacionalizou os ativos de Petrobras, porque essa também é uma outra coisa. Para Evo Morales, Brasil é um tema de política interna. Para Brasil, Bolívia é um tema é como se fosse el hermano mais débil, que necessitamos proteger e tal, que é um tema de lo que Lula criou como o Brasil global, a força regional necessita estar presente em África, necessita estar presente em Sudamérica, em América Latina, como então isso com que por exemplo, Lula não reaccionasse ao tema da Petrobras. É claro que quando eu digo reaccionar, não é tomar uma medida de se vamos a invadir Bolívia, não é isso, mas é uma medida bueno, vamos fazer retaliações no campo comercial e tal, que se pode fazer pressões efetivas, como os Estados Unidos fazem em vários temas. Mas também isso foi o que esse mesmo tipo de comportamento foi que isso com relação a Paraguai, o governo Lugo, quando quis rever os contratos de a usina de Itaipu. Então, o Brasil tem eu creio que a posição do Brasil no campo das relações exteriores não beneficia a Brasil, se deixam contaminar por a ideologia, mas sem fazer de isso sem dar um tratamento às relações exteriores pragmático, assim, poderiam até ideologizar em sentido de buscar resultados práticos, mas não lo fazem. É necessário conhecer bem os postulados do Foro de São Paulo, porque quando se vê isso, se entende o que estou falando. Exato. ¿Qué fue de la vida del embajador? ¿Cómo? ¿Qué es de la vida del embajador que estaba? Sí. O embajador Marcel Beato, foi interessante o que ocorreu. Quando ele estava à frente da Embaixada de Brasil em La Paz, o governo de Evo Morales, como disse, tratando o tema como um tema de política interna, viu em ele porque o embaixador Beato era crítico contra esses temas de narcotráfico, os roubos de coches e uma série de temas que impactavam as relações. E Evo Morales percebeu que seria um bom nome para centralizar as críticas. E ele ia criar o inimigo número 1, assim. Então, foi isso que fizeram com o embaixador Beato. Houve uma reunião, a única reunião que houve em um grupo de trabalho que foi criado entre Itamaraty e a Cancilleria de Bolívia para resolver hipoteticamente, teoricamente, o caso do senador
Roger Pinto, a única reunião foi em março deste ano. E quando, em esse dia, o canciller boliviano disse que não se sentava à la mesa com o embajador de Brasil. Uma coisa única, eu não conheço um outro caso desse, Itamaraty quitou o embajador das negociações. Ou seja, lo desautorizou em Bolívia. Quando o embajador foi crítico em relação a isso, e lo que Itamaraty isso, estamos com um problema que temos que quitar esse homem de aqui de Bolívia, seu próprio embajador. E lo resolveram promover a embajada em Estocolmo. E, bueno, era uma salida para resolver o problema e mandaram um diplomata para allá, mas alinhado ideologicamente com... Aunque o embajador Marcel Beato trabalhou 8 anos com Marco Aurélio Garcia, mas era um diplomata de carreira, realmente. Bueno, quando houve a saída de Roger Pinto, Itamaraty retirou a indicação de Marcel Beato para Estocolmo. E hoje, Marcel Beato está em um limbo, assim, em disponibilidade, continua recebendo seu pressuposto e tal, mas está ali, sim. ¿A Saboy qué le ha pasado? A Saboia também está em disponibilidade. Foi tamanho o absurdo dessa situação com Saboia que eu hice uma crítica ali que teve uma repercussão muito forte ali em Brasil, que foi porque contei a vocês que fui à casa de Saboia, vivia em Santa Cruz de la Sierra, tinha um filho excepcional. A mulher de Eduardo Saboia é a cônsul general de Brasil em Santa Cruz de la Sierra. Quando Roger Pinto ingressa ao território brasileiro, a presidente Dilma Rousseff dá uma declaração muito forte, dizendo que aquilo era estava rompendo a hierarquia do Ministério das Relações Exteriores, demitiu a Patriota, e a ministra Patriota. E, nesse momento, o Itamaraty revela o nome de Eduardo Saboia. Hasta nadie sabia que Eduardo Saboia era a pessoa que estava acompanhando o senador Roger Pinto. E eu me quedei perplexo com isso, porque, mira, como se pode revelar o nome de Eduardo Saboia quando sua família permanece em Bolívia? Eu falei, aí que Itamaraty falou, a presidente Dilma Rousseff disse que Eduardo Saboia colocou em risco ao senador Pinto. E eu disse que o Itamaraty colocou em risco a família de Eduardo Saboia em um caso que foi o único no mundo de não quitar a família dele. Não me recordo em outro caso desse que um diplomata foi deixado a própria sorte em outro país, principalmente em um país com uma postura ditatorial. ¿Alguna pregunta más? Fernando, muchísimas gracias y te esperamos que vengas acá y sigamos peleando por las cosas que has defendido. Muchas gracias.